Olá, muito prazer, eu sou Elber Borges e vamos então para a segunda aula de Psicologia Pastoral. Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre o objetivo da matéria da Psicologia Pastoral, a diferença entre pastor e psicólogo, né? A questão da tricotomia, né? E da diferença entre transtornos, né, mentais, patológicos, né? E falamos um pouquinho também sobre como funciona isso nos nossos pensamentos, né? Como que isso age nos nossos pensamentos e muitas vezes interfere, né, uma coisa na outra, né? O mental com o psicológico, com o espiritual, né? E hoje nós vamos falar, né? Vamos dar continuidade a esses assuntos, né? Da matéria Psicologia Pastoral. Uma coisa importante que eu queria dividir com vocês é algo sobre aconselhamento, né? No aconselhamento, o papel tanto do psicólogo quanto também do pastor, né? O aconselhando, ali tem o aconselhado e o aconselhando, né? Então, aquele que vai aconselhar, que vai cuidar das pessoas que chegarem até ele, ele precisa ter uma coisa em mente. A principal coisa que ele precisa fazer é identificar o problema do paciente, né? Então, pensa assim, o paciente, se ele foi até você por alguma razão, né? Ele tem algum motivo de ir até você. E através da conversa, da fala, né? Ele vai tentar comunicar, expressar para você aquilo que ele está vivendo com a expectativa de você, de alguma forma, orientar, ajudar, né? Então, algo que nós temos que ter em mente como aconselhando é que existe um problema ou problemas, né? E a gente precisa identificar esse problema. O que é esse problema? Qual realmente é o problema que essa pessoa está enfrentando? Para aí sim nós entrarmos com as possíveis soluções. Então, primeiro nós identificamos a causa, para depois entrarmos com possíveis soluções ou com possíveis encaminhamentos para posteriormente possíveis soluções, né? E nisso, para a gente identificar esse problema, uma coisa muito legal, né? Uma coisa que nós precisamos ter em mente é o ouvir, né? Nós precisamos ouvir mais do que falar, né? E ouvir tem a ver com empatia, tem a ver com realmente abrir os ouvidos, a atenção, a concentração, né? Para as coisas que aquela pessoa está falando, não só verbalmente, né? Mas também o que o seu corpo está comunicando, os seus gestos estão comunicando, as suas expressões faciais, né? Então, isso ajuda muito no aconselhamento, né? Então, por exemplo, às vezes você está conversando com uma pessoa e ela está falando algo e tal, e aí, por exemplo, quando ela fala do pai dela, você vê que o semblante dela muda, você vê que quando você pergunta algo em relação ao pai da pessoa, né, ou a esposa, ao marido, enfim, alguém específico, a pessoa muda de assunto, a pessoa esquiva da conversa. Então, são sinais, são gestos, né, que mostram muitas vezes aonde está a causa do problema, né? Então, é importante que nós estejamos atentos e concentrados para ouvir o que essa pessoa nos está comunicando, tanto verbalmente como corporeamente. Isso vai nos ajudar muito a ajudar essas pessoas, né? Então, o ouvir é muito importante para quem faz o ministério do aconselhamento, né? E não só ouvir, mas ser empático, sabe? É você se colocar no lugar da pessoa. E nós aprendemos lá na psicologia que nós temos muito que tomar cuidado com as nossas opiniões, né? A gente é carregado de opiniões, de preconceitos também, nós somos, né? E no aconselhamento nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente daqui a pouco está mais impondo o que a gente faria, né, para a pessoa, e não é muito assim que funciona. A ideia do aconselhamento é a gente
abrir leques para a pessoa pensar melhor sobre isso. Então ela vai trazer um problema e a gente vai começar a pensar junto com ela. Mas e quanto a isso aqui, né? Você tinha pensado por esse lado, e esse lado aqui também, e isso que isso implica, isso aqui, mas a gente nunca vai tomar decisão pela pessoa, né? A gente vai levar ela a refletir sobre aquilo e ela vai ter que tomar as decisões que ela achar melhor. E nós precisamos, muitas vezes, respeitar quando a pessoa também quer tomar uma decisão que a gente considera a não mais sábia, né? Porque às vezes a gente vai falar, né? A gente vai dar o leque, vai mostrar, e a gente considera às vezes que um caminho X mas às vezes a pessoa ela quer tomar essa decisão para o outro caminho, e nós precisamos também aprender a respeitar, né? Porque nem tudo que nós faríamos, por mais que às vezes realmente é o mais, aquilo que é mais cabível no momento, às vezes realmente mas a pessoa muitas vezes ela não quer. Então assim, a gente aconselha, a gente leva ela, né, a pensar, leva ela a refletir para que ela tome a decisão. Isso é muito importante, não ficar impondo as coisas. A pessoa vai no aconselhamento, você faz isso aqui, aquilo ali, aí você nem ouve a pessoa, né, e você impõe para ela tudo que você faria, esquecendo que você é uma pessoa com uma realidade, ela é outra pessoa com outra realidade, e nem sempre também aquilo que você faria realmente vai ser o melhor para ela. Então, por isso que nós temos que, antes de já sair falando e dando, como donos da verdade, querendo ensinar o caminho do certo, a gente precisa também parar para ouvir, parar para entender a realidade dessa pessoa, o que ela realmente está passando, né? Para a gente poder ajudar da melhor maneira possível, né? Dentro disso, eu queria dividir com vocês alguns cuidados importantes que nós temos que ter na hora de aconselhar uma pessoa, né? Esse vídeo serve também não só para pastores, presbíteros, né? Mas para pessoas que ajudam pessoas que muitas vezes aconselham pessoas, né? Então esse vídeo serve para você também que está me vendo, né? Pode ser um novo convertido que, né, que deseja aprender mais sobre a palavra de Deus. Pode ser uma pessoa não cristã também, né? Não importa. Esse conhecimento é muito legal, porque você pode aplicar nas suas relações interpessoais, né? Suas relações de amizade, né? Enfim. Então, uma coisa importante que nós precisamos ter no aconselhamento é o sigilo, né? Não expor os problemas das pessoas para terceiros, né? Então, já viu aquela pessoa? A pessoa vai se aconselhar com ela, 5 minutos depois ela está falando para todo mundo o que aconteceu, né? O caso dela. Então, isso isso dá até processo também. Isso é falta de ética, né? Falta de profissionalismo, falta de amor e de respeito com a pessoa e com os problemas das pessoas, né? Na psicologia, lá a gente aprende o seguinte: existe a regra de sigilo. O que acontece no aconselhamento, a gente não pode falar isso para ninguém, né? A não ser diante de umas exceções, né, específicas que coloquem risco de vida a algumas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa chega lá e diz que está se programando a matar alguém, por exemplo. Então, aí sim a gente precisa quebrar o sigilo e acionar a polícia, né? Porque existe um risco de vida de alguém. Ou, por exemplo, a pessoa chega lá, né, e começa a falar que está planejando um suicídio dela, por exemplo. Então, aí a gente quebra o sigilo e comunica a família, né, e entra com os procedimentos. Por quê? Porque há um risco de vida. Fora isso, fora essas coisas que são exceções, a gente não pode falar. Nem entre nós. Quando a gente faz o estágio lá, né, que a gente atende, tem a psicóloga que é coordenadora e 3 psicólogos em formação ali, alunos, né, estagiando. A gente atende o paciente, depois o paciente sai, a gente fica um tempo ali conversando sobre aquilo que nós colhemos, as informações, né, em relação àquele paciente, e fica ali. Quando a gente sai da porta da clínica para fora, a gente não fala mais disso, nem entre a gente, nem no corredor, não pode, né? Então, tudo tem uma ética, né? Informações do paciente a gente não pode pegar num pendrive, fazer as anotações e imprimir na lan house, por exemplo. Tem toda uma questão com o sigilo
né, desse paciente. Então, assim, isso é muito importante também para você, cristão, para você, pastor, para você, né, não sai falando para as pessoas da sua igreja, né, as coisas que acontecem com as suas ovelhas, né, então tenha essa ética, né, o sigilo. Outra coisa que eu já falei no outro vídeo, não afirmar que a pessoa tem alguma doença psicológica, né? Então você foi chamado para ser pastor, não psiquiatra, não psicólogo. Então não afirme que a pessoa tem doença psicológica, porque você não é um profissional da área para fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Cuidado com isso. Outro conselho importante, cuidado importante que você precisa ter no aconselhamento. Assuntos de cunho sexual, se possível, é importante trazer o cônjuge para o diálogo. Então, aquelas precauções, né? Se você você que é pastor, presbítero, você é casado, aí você vai fazer um aconselhamento, aí vem uma mulher para falar de assuntos sexuais com você, né? Então, então, primeiro que fica complicado, por mais que você é um pastor, né? É importante trazer o cônjuge junto, né? É importante você, como pastor, levar sua esposa junto, né? Conversar, eu posso abrir para minha esposa, né? A gente tem um costume de tratar isso junto, porque a mulher, ela tem o lado que a mulher enxerga que o homem não enxerga, né? Isso é fato. E o homem, mesma coisa, tem coisas que o homem enxerga, ele tem mais facilidade de enxergar algumas coisas que talvez a mulher não enxerga. Então isso se complementa. Então é importante o homem com a mulher estar juntos, né? E trazer o cônjuge, se possível, né? Junto também, né? Mas tem que tomar esse cuidado de fazer aconselhamento, principalmente do sexo oposto, homem e mulher, né? Em assuntos sexuais sozinhos, né? Então, isso é um risco grande, onde muitos caem, né? Às vezes, né? Pastores casados caem, pode acontecer de cair em adultério ou essas coisas, né? Então, tem que ter esses cuidados aí, né? Outra coisa, é importante critérios de vestimenta no ambiente de aconselhamento. Então, você que é pastor, já define critérios para a igreja, né? No aconselhamento, por exemplo, eu faço aconselhamento na minha igreja dia de quarta. Quarta, 8 horas, é o dia do aconselhamento, por exemplo. Então, já criam critérios, mulheres têm que ir assim, 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 não pode roupas curtas, não pode decote, por exemplo, né? No âmbito do aconselhamento, né? Então, se ela tem a maneira dela de se vestir, ela se veste da maneira que ela entender que ela deve vestir, mas no âmbito do aconselhamento, né, é importante ter essa precaução, né? Então, de não ir com roupas, né, inadequadas. Isso para o homem também, né? A gente usa a mulher, mas isso é para os dois, é para o homem e para a mulher. Então, crie critérios, né, para preservação, né, do ambiente de aconselhamento. Preservação. Outra coisa, é importante anotar as informações consideradas importantes, né? Então, você pode estar com papel na hora ali, né, ou com notebook, você ir anotando, né, aquilo que você considerar importante na conversa, as coisas, né, principais. Anote isso para depois você ler, você pensar com mais atenção sobre aquilo, ou numa própria caneta, ou se você vê que a pessoa fica meio constrangida de você anotar, pode acontecer. Normalmente não, que a pessoa sabe que é um procedimento que você está fazendo. Mas se tiver uma pessoa ou outra que fica inibida, você não anota nada, você ouve a pessoa, mas depois que você saiu dali, para você não perder essas informações, chega na sua casa, anota, coloca no papel, isso vai ajudar você a organizar as ideias, né? E a identificar com mais eficácia o problema que a pessoa está passando, né? Então, anotar é muito importante. Outra coisa importantíssima no aconselhamento, aconselhamento não pode ser de 5 horas, né? Então, assim, não é que tem um padrão, mas eu acho que, assim, entre 40 minutos, né, a 1 hora, né, no máximo ali, né, é legal mais ou menos isso. Não que seja uma regra, mas entre 40 minutos a 1h30, 1 hora, 1h30. Por quê? Se ficar estendendo muito, não é legal,
né? Por mais que a pessoa queira falar, muito tempo não é legal. Então divide em 2 sessões, ó. Uma sessão de 1 hora hoje, outra sessão na outra semana, né? Até para você decantar as ideias, né? Então, assim, muito curtinho também, às vezes não vai dar tempo da pessoa falar, né? A pessoa, né, vai se aconselhar, marca, aí chega lá para falar um monte de coisa, e você 15 minutos já tem outro compromisso, né? Outra coisa importante, quando você vai para o aconselhamento, é o que eu disse, você precisa estar aberto para ouvir. Então você se desconecta de tudo, sabe? Desliga o celular, desconecta, né? Desconecta das coisas para você servir aquela pessoa, doar aquele tempo para você realmente ouvir aquela pessoa de verdade, né? Então, se você vai com pressa, nem vai. Eu vou para ficar 15 minutos ouvir, né? Poxa, a pessoa às vezes quer falar. Então, assim, né? Nem muito pouquinho tempo, mas também nem muita coisa, ficar o dia inteiro lá, a tarde toda. Não. Padrãozinho, 40 minutos, 1 hora, 1h30 ali. Dentro desse tempo, eu acho que é um tempo legal. Exigindo-se mais, marca outra sessão. Quantas necessárias, né? 2, 3, 15, 1 mês, 2 meses, 6 meses, não sei, né? Mas aquilo até chegar nas possíveis soluções ali, né? Tá bom? Outra coisa também importante, né? A instrução tem que ser baseada na palavra e nas leis terrenas, né? Então, toda instrução que você for dar, né? Você que aqui eu tô, né? Me referindo mais aos líderes espirituais. Você tem que instruir de acordo com a palavra e de acordo com as leis terrenas, né? Você não pode fazer uma instrução que fere a lei de Deus, né? E nem que fere a lei terrena. Então, toda a instrução tem que ser pautada nisso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega e vai se aconselhar e fala para você que ela está sendo agredida em casa, por exemplo, de forma severa do marido, por exemplo. Ela tá havendo uma ele está infringindo a lei terrena, a Lei Maria da Penha, né? Então, quando é assim, você tem que orientar a pessoa de acordo com a lei terrena. O que a lei diz sobre isso? Sobre agressão, sobre isso? O que a palavra de Deus diz? Então, é sempre esses dois, né? Essas duas coisas. A palavra de Deus, né? E a lei terrena. Você nunca pode orientar uma pessoa ferindo a lei terrena, né? E nem ferindo a palavra de Deus, tá? Então, pegue esse conselho aí também, tá bom? Deixa eu só... Tá. Falando um pouquinho agora sobre abordagens psicológicas, né, para vocês terem uma noção do que é abordagem psicológica, digamos assim, a psicologia, ela tem diversos teóricos, né, que têm as suas teorias científicas, né, pautadas nas ciências, né? Só que cada teórico ele tem um caminho, um objeto de estudo, né? Então, por isso que as abordagens, de certa forma, elas se complementam, porque cada teórico estuda uma coisa. Por exemplo, Freud estuda mais o passado, o inconsciente, né? Skinner, já da comportamental, observa mais os fenômenos da interação do ambiente com as pessoas, o comportamento, né? A cognitivo-comportamental, por exemplo, já estuda mais os pensamentos, né? Então, assim, cada abordagem, cada teórico, ele vai estudar um certo tipo de objeto de estudo. Então, de certa forma, as abordagens se complementam, né? Mas, em alguns pontos ou outro, as abordagens também se divergem, se chocam. E aí você precisa escolher aquilo que faz mais sentido para você dentro da construção
teórica do psicólogo ali, da abordagem. Então, o que é uma abordagem psicológica? Abordagem psicológica é a maneira a qual um conjunto de teóricos, de psicólogos, olha para determinado fenômeno psíquico, né? Então, por exemplo, o fenômeno psíquico do transtorno de ansiedade, por exemplo, ou, sei lá, das fobias, né? Fobia do medo, medo de avião, fobia do medo de andar de avião, por exemplo. Então, a abordagem da psicanálise, os psicólogos psicanalíticos, eles vão ter uma visão em relação a isso e também como tratar isso. Os psicólogos da comportamental, por exemplo, vai ter outra visão de como tratar, né, do que é essa fobia e de como tratar isso. Às vezes, algumas coisas se complementam entre uma visão ou outra, mas às vezes elas se divergem, tá? Então, dentro da psicologia, existem algumas abordagens psicológicas, né? Então, por exemplo, quais são as abordagens psicológicas? Psicanálise, análise do comportamento, que é a comportamental, né, a behaviorista, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, de Aaron Beck, né? A comportamental é de Skinner, Pavlov, né, entre outros teóricos. E assim por diante, tem a humanista, né, de Carl Rogers, né, e por aí vai. Tem a fenomenológica, tem a analítica, né, de Jung. Então, assim, tem várias abordagens, né? E na psicologia, num curso de psicologia, a gente aprende todas elas, né? Ou praticamente quase todas, né? Se passar uma ou outra, dependendo da grade da faculdade, né? Mas, assim, as principais, nós passamos por todas elas ao longo do curso de 5 anos, né? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a psicanálise, né? Eu escolhi porque, né, não tem como falar de tudo, não tem como eu pegar um curso de 5 anos e falar numa matéria da teologia. Então, eu peguei algumas coisinhas que eu acho que vai ser relevante para você como pastor, como presbítero, né, como diácono, evangelista, líder espiritual. E eu encontrei aqui na psicanálise algumas coisas legais que eu queria compartilhar, né? Então, a psicanálise, o Freud, ele diz assim, né, que existe um consciente, um pré-consciente e um inconsciente, né? Então, o que é isso? O nosso ser, a nossa mente, né, ela é dividida em 3 esferas: consciente, pré-consciente e inconsciente. O consciente é aquilo que nós estamos pensando agora, no momento, né? É o pensamento imediato, é o que a gente está pensando. O pré-consciente é aonde fica a nossa memória. São as vivências que nós vivemos e vamos acumulando na nossa memória, em algum lugar, né, da nossa mente, do nosso cérebro, e essas informações vão ficando e a gente utiliza ela. Então, por exemplo, eu posso dizer para você, um dia tal, do ano tal, eu assisti a Copa do Mundo com os meus amigos, eu tenho essa lembrança. Então, isso está no meu pré-consciente, né? Esse registro tá no meu pré-consciente. O que eu estou falando agora, estou pensando agora e falando para vocês, está no meu consciente, né? E aí, Freud ele vem dizendo que existe também um inconsciente. O que é um inconsciente? Um inconsciente, de acordo com Freud, né, a memória não consegue acessar. Então, é diferente da memória. O inconsciente eu não tenho acesso. Ele é algo que está dentro de mim, mas de forma inconsciente. Eu não percebo, eu não tenho acesso, mas existe, né? E isso influencia as minhas escolhas, influencia a minha maneira de ver as coisas, né? Então, Freud diz isso. Freud é um estudante do inconsciente. O objeto de estudo de Freud e da psicanálise é o inconsciente e o passado, os traumas do passado, né? Freud também diz que a nossa mente ela é composta de 3 instâncias, que seria o id, o ego e o superego. O que é o id, o ego e o superego? O id
seria a instância que ela é semelhante a uma criança, que é aquilo que é a nossa vontade de ter as coisas sem ver as consequências disso. É aquele nosso ser desejante. Eu quero isso, quero agora, quero para ontem. É essa instância que nos faz desejar as coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Então é semelhante a uma criança, porque a criança ela passa num shopping, ela quer um sorvete, ela quer isso, ela não quer saber se tem dinheiro, se não tem, né? Ela quer e quer, né? Então o Freud diz que o nosso ser ele tem essa instância de querer as coisas, né? A toda custa, né? Outra instância que Freud diz seria o nosso ego, que é o mediador, né? Na comparação seria como se fosse a mãe, né? Vou explicar isso um pouco melhor. E o superego seria como se fosse o nosso pai, né? Que seria o lado moral, né? O lado que é mais que tem a ver com os valores morais, os valores éticos, é aquilo que nós aprendemos, né, durante a nossa vida. Então pensa assim, o superego seria o paizão, seria aquela voz dentro da nossa mente, aquela instância que fala, não vai por aí não, né? Aquela instância mais cautelosa. Então, por exemplo, o id, que é semelhante à criança, é aquilo, vou comprar essa roupa. Já o superego já é aquela voz, não, melhor não, porque, né, você tem que pagar aquela conta, você tem que pagar aquela conta, é melhor você não gastar agora não. Né? Então, o superego é a instância mais de preservação, de proteção, de cautela, enquanto o id é mais a pulsividade. E o ego seria o mediador, é aquilo que fica, calma, superego, né? Eu também preciso me divertir, eu preciso também, né, me divertir, me sentir bem, comprar uma coisa que eu gosto, mas também ao mesmo tempo, calma, id, né? A gente também não tem dinheiro para tudo, então precisa ir devagar, entende? Então, para Freud, essas três instâncias seria três vozes na nossa mente, vamos colocar assim, três pensamentos, três maneiras do nosso aparelho psíquico se comunicar, né, para tomada de decisão, seria essas três formas. Uma instância mais preservativa, uma instância mais impulsiva e uma instância mediadora. Então, essas três instâncias, elas se dialogam entre si, elas se comunicam para tomada de decisão, né? Isso é importante a gente aprender, né? Por quê? Porque uma pessoa, quando ela não consegue, ela vive se sacrificando só de forma punitiva, muitas vezes ela pode estar com o superego alterado, né? Ela não se diverte, né? E o outro lado também é o contrário, né? O superego frouxo também é a instância que também é só impulsividade, né? E aí a gente conhece aquelas pessoas que não planejam, não levam em conta nada, só faz coisas de forma impulsiva. Então isso não é legal também, né? Outra coisa interessante que a gente pode aprender com a psicanálise é os sonhos, né? Então assim, os sonhos, o que a gente pode aprender sobre sonhos, né? Sonhos tem 3 fontes de sonhos, né? Para a espiritualidade, o sonho pode ser uma maneira de Deus comunicar conosco, certo? A palavra diz lá que Deus falava com eles em sonhos, né? A gente vai ver os relatos de Daniel, de José, né? Diversos relatos, né? Então, para a espiritualidade, sonhos é uma forma de Deus se comunicar com as pessoas. Para a psicanálise, sonhos é uma forma daquilo que eu disse para vocês, do inconsciente se manifestar. Então, aquilo que está no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente não percebe, para a psicanálise é manifestado através dos sonhos, que é o que Freud chama de conteúdos reprimidos, né? E para Freud, esse conteúdo reprimido, ele tem 2 maneiras. Ele é o conteúdo latente, né? Deixa eu lembrar aqui. É o conteúdo latente e o conteúdo manifesto, né? Conteúdo latente e conteúdo manifesto. Então, por exemplo, às vezes você tá bravo com o seu chefe, né? Mas você não pode dizer isso pro seu chefe, né? Porque ele é seu chefe,
Você não pode dizer que você está bravo com ele. Então, mas no seu inconsciente esse sentimento está se abrigando, você nem percebe, mas isso está dentro de você. Então, por exemplo, você pode sonhar brigando com um cachorro da rua, ou brigando com o seu vizinho, por exemplo, com a sua vizinha. E muitas vezes esse sonho, o que é o conteúdo manifesto e o conteúdo latente? O conteúdo manifesto é aquilo que se foi manifesto no sonho, né? Você brigando com o vizinho. Mas o conteúdo latente é aquilo que está por trás dessa manifestação. Muitas vezes, o seu vizinho, na verdade, está representando o seu chefe. Mas como a sua mente tem esse receio, porque ele é o seu chefe, está reprimido isso, então a mente ela camufla e ela se manifesta de outra forma, né? Para camuflar, né? Para obscurecer, para que não chegue à sua consciência, né? Porque a sua consciência vê isso de forma proibida, errado. Poxa, é o meu chefe, eu não posso. Então para Freud, os sonhos ele tem significados mentais, né? Ele tem esse cunho do inconsciente, é a manifestação do inconsciente. Então, para Freud, através dos sonhos, nós podemos identificar o que está se passando pela pessoa, né? É parecido com a espiritualidade, porque na espiritualidade também há isso, né? No mundo espiritual, existe os sonhos normal, né? Que é o manifesto, vamos colocar assim, existe os significados por trás daquilo que Deus quis nos mostrar através dos sonhos, né? É semelhante, mas são duas coisas distintas, né? Enquanto a psicanálise está tratando de coisas inconscientes e a espiritualidade está tratando de revelações de Deus, né? Como Jesus nas parábolas, né? Jesus explica algo, usa uma parábola para explicar algo que está por trás, né? Então, às vezes, Deus utiliza um sonho para simbolizar, né, sentidos, significados através de cada aspecto do sonho, né? Só para a gente finalizar, uma outra resposta para os sonhos a gente tem na neurociência também. A neurociência entende os sonhos como uma reorganização dos nossos pensamentos, né? Então, tudo aquilo que a gente vai vivendo no dia de hoje, no dia de ontem, né? Na verdade, durante o dia, aquilo acaba permeando os nossos pensamentos e se transformando em sonhos. Então, o momento do sonho, né? O momento onírico que a gente fala, né? Que é o estado de vigília, é o estado acordado. O estado onírico é o estado de dormência, né? Enquanto estamos dormindo. Então, nesse estado do sono onírico, a mente, na verdade, reorganiza os pensamentos. Então, ela pega tudo aquilo que foi importante e ela armazena na memória. E aquilo que não foi importante, ela descarta, né? Então, isso nós podemos... vou dizer para vocês, eu acredito nas 3 fontes, tá? Eu acredito que realmente tem sonhos que são espirituais, que é Deus nos comunicando. Tem sonhos que realmente é o nosso inconsciente nos comunicando algo também que está inconsciente em nós, né? E também acredito no que a neurociência diz, que também tem sonhos que na verdade é aquela bagunça, uma mistura de uma coisa com a outra, mas na verdade é simplesmente a nossa mente filtrando aquilo que realmente tem valor e que deve permanecer no nosso cérebro daquilo que deve ser descartado, né, das nossas vivências, né, do dia a dia. Tá bom? Então, estou finalizando essa segunda aula, né? Que Deus abençoe você, espero que esses conteúdos tenham te edificado, né? Tenha acrescentado na sua vida. E é isso. Até a terceira aula. Que Deus abençoe cada um de vocês.